Na escola, me chamavam de estranha, de louca, e por muito tempo eu me escondi por causa disso, eu me sentia muito mal. Só que é exatamente por isso que hoje em dia eu sou completamente realizada na minha vida. E se você também se sente estranho, fica aqui comigo nesse vídeo, vamos conversar sobre isso. Oi, eu sou a Denise, e se você também sente que você nunca se encaixou em lugar nenhum, que você é meio fora da curva, esse vídeo é para você. E eu sempre achava que ser diferente era ruim para mim. Isso sempre foi uma grande dor para mim. Só que hoje em dia eu percebo como isso virou a minha grande força. Então, desde pequena eu já era a estranha. As minhas amiguinhas me chamavam de louca porque eu tinha muitas ideias diferentes. Eu pensava muito fora da caixa. E era muito estranho para as pessoas, né? Porque todo mundo sempre aprendeu a se comportar igual e tudo mais. E, por exemplo, com 7 anos, eu decidi virar vegetariana. Então, numa família de carnívoros, num país de carnívoros, a pessoa que decide do nada, aos 7 anos, virar vegetariana é completamente maluca, né? Então, foi uma coisa muito difícil para mim. Aqui eu não estou falando de escolhas de alimentação, nada disso, isso não vem ao caso, mas é só para falar que desde pequena eu já tomava grandes decisões de vida de uma forma muito diferente, muito anormal, incomum, vamos dizer assim. E quando eu era adolescente, eu comecei a jogar Counter-Strike, que é, não sei quantos anos você tem, mas na minha época era um jogo que todo mundo jogava, a gente ia em lan house para jogar e tal, e eu era uma jogadora profissional, então eu participava de campeonato e tudo mais, só que 98% das pessoas que jogavam Counter-Strike eram meninos. Então eu sofria muito bullying com isso. E eu também jogava bola, jogava futebol, e também os meninos me zoavam muito. Então eu sempre sofri por ser a diferente de todos os grupos que eu tentava fazer parte. E aí eu me isolava, eu me sentia muito inadequada e eu me sentia até culpada por ser quem eu era. E aí teve uma época que eu tentei me encaixar, quer dizer, acho que toda a minha vida, de alguma forma, eu tentava me encaixar. E eu comecei a tomar álcool, né, assim como todo mundo faz. Eu trabalhei em navios de cruzeiro, então lá eu comecei a beber mais, e aí em São Paulo, né, eu sou de São Paulo, eu ia para bastante bar com amigos e tal, e eu percebi que quando eu bebia, eu conseguia meio que entrar na mesma frequência das pessoas e conversar com elas de igual para igual. A gente ficava assim, no mesmo nível, sabe? E eu conseguia pensar como as pessoas, eu não sei explicar, mas as conversas eram muito mais fáceis quando todo mundo estava tomando álcool. Só que aí eu comecei a ter alguns problemas na vida, eu tive alguns casos de problemas com autoridade, por exemplo, e a espiritualidade começou a jogar várias situações para mim ensinar que aquilo não era o melhor para mim. Beber álcool não era uma coisa boa para mim. E depois de várias tentativas da espiritualidade, finalmente eu entendi e aí eu parei de beber. E além de me sentir muito diferente e estranha, eu sempre achei que eu era muito burra. E esse meu familiar fazia questão de me falar isso todos os dias, que eu era muito burra. Ele me humilhava, enfim, falava coisas para eu já me sentir pior ainda do que eu já estava me sentindo. E eu entrei na universidade, eu fiz uma transferência de universidade, na verdade, e eu entrei na USP pela FUVEST, e eu achava que não ia passar, né, porque eu nunca achei que eu tinha capacidade de fazer nada muito bem. E eu acabei passando na FUVEST em primeiro lugar. E até hoje eu não sei como isso aconteceu, é muito difícil acreditar que isso é realidade, sabe, eu acho que foi algum erro do sistema, não sei. Mas enfim, falei que bom, graças a Deus passei, vou começar agora a estudar educação física na USP, e eu fazia ao mesmo tempo também hotelaria no Senac, então eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. E na faculdade, acho que no 3º ano, a gente fez um teste de QI. E nesse teste de QI, quando eu fui ver o resultado, eu tinha o 2º maior QI da sala. Eu falei, não, mas não é possível, aqui tem algum problema, tipo assim, não é possível, sabe? Como assim? Todo mundo era, obviamente, muito mais inteligente que eu, na USP, né? Pô, eu já achava que eu era, né, tipo, tava ali o peixe fora d'água, né, não pertence, porque eu sou muito mais burra que todo mundo, aí me vem esse resultado. Aí eu comecei a pensar assim, sabe, quando as coisas não fazem mais sentido? E aí eu lembrei que na infância eu tinha sido diagnosticada com superdotação e altas habilidades.
Só que eu nunca mais lembrei daquilo, sabe? É como se eu tivesse apagado esse fato da minha memória. E aí eu comecei a pensar que assim, não é que eu era burra e estranha, eu simplesmente era diferente. Meu cérebro funciona de uma maneira diferente. E isso não necessariamente era uma coisa ruim. E por eu ser diferente, eu também tomei decisões na minha vida muito diferentes da grande maioria das pessoas. Eu comecei a viajar o mundo com 19 anos, eu decidi fazer um intercâmbio na França, depois eu viajei para 53 países, morei em 6 países diferentes, aprendi a falar 5 línguas, e tomei várias decisões desse tipo que todo mundo falava, meu, o que você está fazendo da tua vida, sabe? Eu fiz vários retiros espirituais que todo mundo zoava muito, né? Porque o que a gente tem que fazer é se formar na faculdade, arranjar um trabalho estável, sei lá, passar em concurso público, ter uma família, seguir toda aquela rota que todo mundo segue. E eu fui exatamente o caminho contrário do que todo mundo recomendava de fazer, né? Minha família, todo mundo, né? Da sociedade, amigos, eu era sempre a diferentona. E até o meu trabalho é algo muito diferente. Eu trabalho com terapias energéticas, terapias integrativas. Eu trabalho com Theta Healing, com Reiki, com leitura de aura. Eu leio a aura das pessoas, a energia das pessoas. Eu trabalho com massagem e eu sou dançarina profissional. E hoje em dia eu moro no Canadá e eu trabalho com tudo isso. Então, o que eu quero falar aqui nesse vídeo é que ser diferente é uma coisa muito boa. Você consegue ver que na minha vida inteira eu me senti muito inadequada, eu tinha até raiva de ser como eu era, sabe? Eu queria poder nascer de novo, para ser igual às pessoas, para me encaixar, para pensar que nem as pessoas. Só que ser diferente, ter um cérebro que funciona diferente, ter opiniões diferentes, ter um funcionamento geral diferente, me fez tomar um caminho na minha vida que é muito único, mas que me trouxe uma realização absurda, né? Eu poder trabalhar com o que eu amo hoje em dia é uma liberdade incrível, é uma liberdade absurda. Eu não sofro trabalhando todos os dias, não é uma coisa pesada para mim. Eu sou muito grata e sou muito feliz com eu poder trabalhar com o que eu amo. E também, eu trabalho com pessoas, né? Eu dou sessões terapêuticas para as pessoas. E elas têm muitos questionamentos desse tipo também, né? De se sentir diferente ou inadequada, ou de não saber falar o que deveria falar em tal hora, em tal situação, não saber lidar com relacionamentos e tudo mais. E é muito importante a gente lembrar de que cada pessoa é única, sabe? Você tem os seus pensamentos, as suas opiniões, os seus ideais, seus valores, seus sentimentos são diferentes, suas reações às situações da vida são diferentes. Eu espero que seja. Porque se você tá sendo que nem todo mundo, você é só mais um, você é só mais um número no mundo. Você não vai fazer diferença nenhuma aqui, sabe? E eu acho que a gente tem que sim questionar o status quo, a gente tem que sim questionar o caminho que todo mundo fala que você tem que seguir, porque você não, sabe, você não vai trazer nada de novo para o mundo. E a gente estando aqui, cada um com a sua própria personalidade, com seus gostos, com a aparência, tudo diferente, com a tua assinatura energética diferente, é porque a gente veio fazer algo diferente no mundo, a gente veio agregar uma coisa nova, uma coisa diferente. E isso que é a beleza da vida, né? Ter 7, 8 bilhões de pessoas no planeta, cada uma com as suas ideias, sabe? Trazendo coisas novas, caminhos novos e trazendo o seu próprio brilho único para o mundo. É isso que a gente deveria estar fazendo, sabe? Então, se você se sente estranho, bem-vindo. Eu espero muito que você seja estranho e diferente também, porque é isso que pode trazer uma realização muito grande na sua vida. Então, abrace essa estranheza, abrace esse modo diferente de ser e comece a se amar por causa disso, sabe? Então, em vez de querer se excluir, se isolar ou se odiar por ser diferente, comece a se amar e tenha orgulho disso. E quando você se empodera da sua diferença, isso começa a inspirar as outras pessoas. E as pessoas precisam de inspiração para também poder ter coragem de ser elas mesmas. A gente tem que se inspirar mutuamente. É isso que é uma coisa muito linda da vida, sabe? Você pode ver esses grandes revolucionários da história, né? Pessoas que criaram, sei lá, negócios impressionantes, que hoje em dia faturam bilhões e tudo mais. São pessoas que pensaram fora da caixa e que todo mundo olhava e dava risada delas.
Ninguém acreditava nessas pessoas, sabe? Einstein era visto como burro e maluco, sabe? Até Jesus Cristo foi crucificado, sendo, sabe, a pessoa mais iluminada que já pisou nesse planeta. Então, é difícil ser diferente, dói, mas a gente tem que aprender a amar, a ser assim, e ser cada vez mais diferente e cada vez mais em direção à sua própria essência. É muito importante fazer um trabalho profundo de autoconhecimento, de realmente entender quem você é, de entender do que você gosta, entender o que você quer fazer, de você se ouvir, ouvir a sua alma, ouvir o seu coração, e saber onde que sua alma e seu coração estão tentando te levar na vida. Porque às vezes a mente está tentando levar a gente para um caminho, que é o caminho tradicional, testado e aprovado pela humanidade, sendo que teu coração e tua alma estão falando, não é por aqui. E ela começa a dar tudo errado na tua vida. Tudo tá dando errado, relacionamento, trabalho, tô triste, tô depressivo, tô ansioso, porque você tá tentando seguir um caminho que não é teu, entende? Então, ouve a sua alma, ouve o seu coração, que estão te levando para um caminho mais leve. E para fazer isso, é só começar a ouvir o que te dá alegria de verdade. As coisas que você faz com amor, com vontade, com naturalidade, que você se perde no tempo. Que é como se o tempo não existisse mais e você está completamente presente naquilo. Isso é um grande sinal que você entrou num estado de flow. Ai, eu tô até arrepiada de falar dessas coisas, porque é uma bênção quando a gente consegue descobrir o que faz a gente entrar num estado de flow. Que pode ser música, pode ser qualquer tipo de arte, qualquer coisa que traga criatividade, sabe? Que você pode criar, que você pode se desenvolver, pode ser trabalhos manuais, pode ser qualquer trabalho diferente, sabe? Que não é uma coisa tradicional que todo mundo faz. E quando você encontra essa coisa, essa atividade, e você está presente ali de alma e coração e corpo e tudo, sabe? Que nada mais importa, é como se o mundo parasse e você só tá ali. Nossa, é uma sensação tão deliciosa. E foi assim que eu fui me descobrindo, sabe? Foi testando coisas diferentes. Então, todos esses cursos que eu fiz de autoconhecimento, de espiritualidade, me ajudaram muito nisso. De ir dissolvendo essas camadas artificiais que eu usava, né? As minhas máscaras, para tentar me encaixar. Isso tudo foi se dissolvendo, foi derretendo, até que eu conseguisse entrar em contato com quem eu sou de verdade, com a minha essência. E eu fui tendo coragem de fazer o que eu gostava de fazer, o que eu tinha vontade. E meu currículo hoje em dia tem umas 3 páginas, porque eu já experimentei tanta coisa, sabe? Eu já fiz tanto curso que eu fui me encontrando, sabe? Energia é uma coisa que me fascina, trabalhar com energia. Sendo que se eu falar isso para as pessoas, acho que 99% das pessoas vão me achar maluca. Tipo assim, o que você está falando de energia, esse papo místico? Cara, e ao mesmo tempo eu sou uma pessoa super científica, eu adoro ciência, eu estudo muito neurociência, sabe? Artigos científicos, tudo que está surgindo aí de estudos novos. Então, assim, eu estou entendendo que eu não sou maluca. Eu estou num lugar que as pessoas não estão acostumadas. E eu vou trazer, sim, visões novas para o mundo que as pessoas não estão acostumadas. E eu, hoje em dia, estou tendo cada vez mais coragem de ser quem eu sou, de me mostrar quem eu sou para o mundo. Né? É uma coisa que leva muito tempo para a gente chegar lá. Mas eu vejo a importância de eu ser quem eu sou para o mundo. Sabe, eu já tive tantos feedbacks de pessoas que na época, quando eu conversava, elas não davam importância nenhuma, não estavam nem aí, mas depois de anos, sabe, que elas ainda me seguem no Instagram, no Facebook, sei lá, elas vêm falar, nossa, Denise, obrigada por aquele dia, você me inspirou muito, ou uma coisa que você falou ali depois fez total sentido e mudou meu rumo, ou nossa, eu comecei, sei lá, eu mudei de carreira por uma coisa que você falou, que você me motivou. Então, assim, a gente tem que se inspirar, sabe? Eu tô lembrando para você a importância de você ser você mesmo. Vai atrás do que você gosta na sua vida, porque ninguém vai te ajudar com isso. É muito difícil as pessoas te motivarem a ser diferente, porque todo mundo quer ter esse pertencimento, você quer ter esse pertencimento. É importante para o ser humano. Só que, às vezes, a gente está aqui para inventar moda. A gente está aqui para ser diferente, para as outras pessoas verem e elas também terem essa coragem de se aceitar como diferente e ter essa variedade de seres humanos, cada um com seu brilho próprio, sabe? É isso que faz a beleza da vida.
Então, bem-vindo a esse mundo dos estranhos. Vamos ser estranhos juntos e enfeitar o mundo com a nossa diferença, com a nossa estranheza, com a nossa loucura, sabe? O mundo precisa de você. Às vezes as suas ideias malucas vão transformar o mundo, literalmente. A gente nunca sabe o poder que a gente tem de ser quem a gente é. Então me conta aqui embaixo nos comentários em que momento da sua vida que você percebeu que você era diferente, que você era estranho. E daqui pra frente, vamos fazer um combinado? Vamos começar a honrar as nossas diferenças e se unir com isso e transformar essas diferenças em força motriz para nossa vida, para nossa existência nesse planeta Terra. Vamos fazer alguma diferença aqui. Se você gostou desse vídeo, eu tenho outros vários vídeos que eu tô criando que nem uma louca de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual. Me conta aqui se você gosta desses assuntos também, de energias, de como usar a energia para se transformar numa pessoa melhor, para manifestar coisas na sua vida, para trilhar um caminho mais único. Então se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa comunidade gostosa que a gente está criando. Vamos ser todos estranhos e loucos juntos e revolucionar o mundo com isso. Um beijo, fica bem e até a próxima.